comecei a gravar. Alberto, passo-te a voz a ti, se tu, quando quiseres começar a ler, de boa. Você De vê, borre. ó, De borre. 2 horas e 10 minutos entre as 6 marcadas e a gente começar com a mão na massa mesmo, lendo o texto. Mais de 2 horas, tá vendo? Como a É às 7, tecnologia... é 1 hora. Às 7, Fred. Calma. O horário de Ah, começo é você às 7. considera que é certo. É às 7. Hoje eu comecei a tentar antes das 6, umas 15 para as 6, mais ou menos. Porque eu gravei na memória que começaria às 6, depois virou 6h30, depois virou 7. Todo mundo vai atrasando, os atrasos vão acumulando e a gente aceitando os atrasos, aí fica Mas, por isso Fred, mesmo. valeu por partilhar. Eu vou então passar a voz ao Alberto, ele vai ser o nosso leitor, a gente lê logo em português e a gente depois discute. Pronto, câmbio. Beleza. Com a separação generalizada entre o trabalhador e o que ele produz, perdem-se todo o ponto de vista unitário sobre a atividade realizada. Toda a comunicação pessoal direta entre os produtores, seguindo o progresso da acumulação dos produtos separados e da concentração do processo produtivo, a unidade e a comunicação tornam-se atributo exclusivo da direção do sistema. A vitória do sistema econômico da separação é a proletarização do mundo. Eu vou me rir dizendo, eu achei engraçado ouvir o microfone do Alberto se fechar. Porquê? Isto pede um comentário. Isto é assim, eu quando leio este texto fico, ok, tudo bem. Mas agora bora lá ver o que é que ele está mesmo de fato a dizer. A gente vai ver as partes do que ele diz. Eu preparei, como já tenho preparado, não é? Eu já tenho adiantado e já tenho também esta tese. Eu vou ler dela para vermos, pelo menos nesta organização. É uma organização diferente do texto de Borre, mas sempre o texto de Borre. Então, tese 26. A alienação generalizada leva ao consumismo e à espetacularização. A separação generalizada entre o trabalhador e o que ele produz faz perder qualquer perspectiva unitária sobre a atividade concretizada e toda a comunicação pessoal direta entre os produtores. Disto resulta que o progresso de acumulação de produtos separados, a unidade e a comunicação se tornam o atributo exclusivo da direção do sistema. O triunfo deste sistema econômico, baseado na separação, proletariza o mundo inteiro. Eu agora acendi a luz. Claro que sim! Claro que sim. É incrível, é isto, Fred, não é? O cara matou a charada. Concisamente e claramente, é assim, idiot proof, né? Qualquer um é capaz de entender. Isso, não é? Também senti assim, e de fato, eu de repente percebi, não é? Pelo que ele está a dizer, não é? Como nós estamos a dar para o espetáculo. Como o espetáculo reproduz o sistema económico. O facto de nós estarmos a viver numa sociedade do espetáculo é o triunfo deste sistema económico. Ele é baseado na alienação. E ele, de facto, está a transformar todo o mundo em proletário. Eu estou sempre com os irmãos Lumière na cabeça, né? Me veio a imagem da linha de montagem de Charles Chaplin em tempos modernos, né? Ele não sabe mais o que está fazendo, ele é só uma peça da máquina. Isso o Fred acabou de escrever agora, é a alienação do trabalho. O Marx identifica 4, não é? A primeira seria a alienação da natureza,
Passamos a olhar para a natureza como recurso, apenas recurso. A alienação do trabalho, já não é um trabalho, nós somos uma mera peça. A alienação dos outros, porque os outros agora são competidores, né? Estão todos a competir para o mesmo lugar. E a última é pessoal. O indivíduo, como o Fred escreveu, o indivíduo se transforma numa mera peça. Ele está alienado de si. Alberto, eu aqui tenho mesmo que pedir ajuda, porque eu posso ir um tanto, mas mais, não. Eu posso olhar para o Debord, ver o que o Debord diz e fazer corresponder o que ele está a dizer com coisas que eu estou a observar, mas depois mapear conceitualmente onde isso está fundamentado, não, isso não consigo fazer. Aí é demais, né? É uma abordagem, podemos dizer, eu posso ler sem fazer isso. Eu gosto de ouvir quais são as bases. Por exemplo, eu gosto de ouvir o Alberto falar, porque o Alberto fundamenta, ele mostra os fundamentos. Na verdade, o que o Alberto tem vindo a fazer é ser muito descritivo, não é? Ele vai descrevendo o edifício conceitual que permite esta análise do Debord. Ele tem um belo repertório filosófico sem nenhuma pose de filósofo acadêmico, né? Pois, não, o texto não foi escrito para ser acadêmico. Não, justamente. E aí o Alberto se acopla muito bem a esse texto, né? Quer dizer, ele consegue enriquecer, aprofundar o texto sem esnobar com aquela linguagem pomposa dos filósofos acadêmicos. Verdade. Isso é verdade. Olha, Alberto, câmbio. Então, na minha impressão aqui, esse trecho está reforçando mais um aspecto dessa ideia da separação consumada, né, através do processo de alienação que é produzido especificamente pela questão da proletarização, que delega o lugar ao próprio objeto que produz um certo sentido de subserviência. E aqui tem um contexto, né, para se relacionar com esse texto aqui do Debord, essa tese 26, né, que diz mais ou menos assim, né? O trabalhador está relacionado ao produto de seu trabalho como a um objeto estranho. Quanto mais o trabalhador se esforça em seu trabalho, né, e aqui está implicada a questão do próprio empenho nesse processo de separação, né, que é fomentado por esse processo de proletarização que foi descrito ali no final pelo Debord, né, mais poderoso vai se tornando o mundo de objetos que ele traz à existência contra si mesmo, né? E quanto mais pobre se torna o seu mundo interior e menos ele pertence a si mesmo, né? Maior a sua própria atividade, né? E menos ele possui um certo processo de autonomia perante os objetos, digamos assim, né? Então, uma bola de neve, né? A auto-reforça, né? Bola de neve. Não estou sabendo explicar, não, né? Ele, na medida que ele se Ué, caiu, filho. Caiu. Desconectou-se. Não é? Poxa. Mas olha, Alberto, eu segui o que estavas dizendo e sim, tu estavas lendo. Então, aí vai tomando, né? Enquanto o Fred não retorna aí, né? Tá legal. Quer dizer, não é tá legal, tu estás a ser preciso. Isso. Eu tô lendo e tô parafraseando aqui com o contexto do texto aqui para poder a gente explorar mais especificamente essa questão, né? Massa. Então, a partir dessa questão, né? Quanto maior o empenho nesse tipo de atividade, menos autonomia ele possui, né? Porque essa incorporação, né, dentro desse empreendimento do trabalho, quanto mais ela se intensifica, menos propriedade esse processo de proletarização, digamos assim, ele proporciona para aquele que está produzindo essa especificidade desse trabalho, né? Dessa
dessa suposta forma técnica do trabalho, né? Porque a gente vai lembrar aqui que o trabalho aqui já é um trabalho tautológico, né? Porque a ideia de trabalho no próprio Marx e aí em Debord também, de certa forma, como inspiração, ele sofre essa espécie de mistificação que duplica-se sobre uma atividade que, na verdade, é simples, que seria, entre aspas, unitária. Né? Unitária no sentido do que está sendo colocado aqui, né? Não que exista uma forma única de se trabalhar os corpos, de se produzir, de se autopor no mundo, né? Mas que só o fato de existir já é uma espécie de trabalho. Né? Então a gente cria, dentro de uma sociedade plataformizada, unilateralizada, tornada unidimensional, para dialogar com o texto do Marcuse aqui, e aí é interessante também essa questão do Marcuse. É um texto que eu conheço, não sou especialista desse texto do Marcuse, mas eu conheço, é um texto muito interessante, inclusive é um texto que eu pretendo estudar mais aprofundadamente em breve, dentro daquela lista eterna de textos que a gente sempre tem que estudar, né, para quem se interessa sobre filosofia e no sentido crítico social amplo, né? Mas tem alguns aspectos que vão remontar também a questão da alienação lá em Marcuse, né? Só que de uma forma bem específica. E uma das questões interessantes que aparece lá no um Homem Unidimensional, que dialoga profundamente com o texto do Debord, é um certo paralelismo que o Marcuse faz em relação à questão da própria alienação contida em aspectos, digamos assim, ou propostas de superação desse tipo digamos assim, de processo de plataformização que é proveniente do capitalismo através da arte, inclusive, que é algo que, de certa maneira, vai permear os próprios investimentos situacionistas do Debord acerca do surrealismo e etc. Né? Então, não sei se vocês lembram que em algum momento a gente dialogou sobre isso, sobre essa questão de como o Debord ou os situacionistas, né, que tem alguns pensadores aí situados nesse contexto histórico, eles tinham a tendência de reinvestir mediante as suas próprias impossibilidades como uma espécie de deslocamento que não fosse meramente um deslocamento de enfrentamento perante o capitalismo, porque isso é uma questão que, de certa forma, sempre vem à tona, né? Porque quando se fala de capitalismo, quando se fala de uma crítica social acerca do capitalismo, sempre aparecem posicionamentos de quem se coloca contra e a favor. Não, vamos ver o lado bom ou o lado ruim do capitalismo. E eu tendo a insistir que a questão não é essa, né? Se pôr contra ou a favor, apesar de você poder se posicionar contra ou a favor. Né? Mas é tentar identificar objetivamente, para além das mistificações permeadas, por exemplo, pelo contexto do próprio texto, a partir dessa espécie de separação consumada, né, uma forma maquinal de operação do próprio capitalismo e tentar desviar dela como proposta do Debord. Eu entendo a proposta do Debord aqui, né, nesse sentido, tentando dialogar também com as impossibilidades das reverberações políticas que derivaram do marxismo, mas que não eram necessariamente os objetivos do Marx, né, apesar do Marx poder ter sim, pontos que são bastante possivelmente criticáveis e limitados a partir da sua perspectiva temporal, o que é normal, né? Mas aqui traz esse elemento, né? Esse elemento e é um ponto importante aqui que eu percebo também, que está ligado a uma certa ideia de um progresso acumulativo, né? do certo desenvolvimento econômico implicado no progresso da ideia do trabalho e desenvolvimento dentro de um sentido industrializado, industrializável, né, de certa forma, que reinveste o lugar dessa proletarização como uma ideia de desenvolvimento e de trabalhar do próprio homem circunscrito dentro de um processo de socialização, né, que determina dentro de um processo quase que escravizado, onde aquilo que ele produz dominam, né? Então, só para concluir o texto que eu estava parafraseando aqui, deixa eu ver se eu concluí, né? Eu acho que é interessante ressaltar isso, né? Então, como eu disse, né? O que está incorporado no produto do próprio trabalho do proletário ou daquele que foi proletarizado, né? Não é seu, né? É alienado dele, né? Então, a alienação do trabalhador em seu produto significa não apenas que seu trabalho se torne um objeto, uma existência externa, mas que existe fora dele de forma que de alguma maneira surge dele, mas se torna estranho a ele.
né? Então o trabalho se torna um objeto, uma existência externa, e começa a confrontá-lo a partir de uma certa especificidade de um poder autônomo, né, que a própria vida do trabalhador, né, desse que foi proletarizado, que foi inserido nessa lógica, né, o objeto passa a confrontá-lo como uma espécie de força hostil, né, e estranha, que passa a dominá-lo, que passa a, na verdade, produzir o efeito contrário, né, de coisificação do próprio proletário em relação à própria coisa, né, a coisa coisifica, né, de certa maneira. Então, essa é a minha colaboração aí, para poder tentar pensar e discutir esses trechos. Muito denso tudo que tu disse, fica difícil de digerir. Mas Fred, deixa eu vou tentar, porque eu te aplaudi por conseguir dizer tudo isso em tamanha densidade, sem pompa de erudito. Eu vou me inscrever. Eu fiquei aqui a tentar falar, mas estava mutado. Foi engraçado. Mas vocês não me estavam a ouvir. Pronto. Eu vou-me basear no que eu pude registrar quando o Alberto estava falando. O Fred disse é denso. Tomado como um descritor, é uma boa descrição. É que as coisas estão bem amarradas. As coisas estão todas bem amarradas e depois são muitas, mas elas todas são necessárias. Este é o meu acrescento. Tudo o que eu estava a ouvir do que ele estava dizendo, uma coisa levava a outra, que levava a outra, que levava a outra, que levava a outra, e quando eu chego ao fim eu digo, esta última inventiva dele. A própria vida do trabalhador proletarizado, não é? A própria vida se lhe tornou estranha. Ele foi coisificado perante a coisa que o fez surgir. Claro, o trabalhador não é ninguém. Eu acho que finalmente entendi o que é dizer proletário. Finalmente acho que entendi. Porque ele só serve para isto. Não é? Ele trabalha para fazer prol. Outra prol que trabalha. Ele reproduz. Ele vai reproduzir o seu modo de viver social. Alberto, entendi corretamente? Então, eu acho que é por aí, só que não, né? A questão, na verdade, eu queria ressaltar, na verdade, que a ideia do proletariado é justamente... É porque tem uma discussão muito forte sobre isso em vários filósofos que estão discutindo a concepção marxista, se o lugar do proletariado ele é definido ou estratificado a partir de uma concepção temporal, substantivada e etc e tal. Então eu digo logo de antemão que não, né? Que a partir disso que você falou, né, inclusive, ele é sempre um sentido de cooptação que se coloca a serviço de um determinado processo, de uma plataforma em vigência que está circunscrito dentro do processo histórico, né? Mas é porque durante a tradição marxista dentro da concepção política se entendeu muito o trabalhador como uma espécie essencial, né? Tradicional, aquele que de certa forma se enquadra em determinadas características, né, de proletariado, e se discutiu isso durante um bom tempo. Faz sentido. Se você for conceber, inclusive, dentro do contexto contemporâneo, é muito difícil definir o que é proletariado por conta desses aspectos multifacetados, né, de cooptação que existem de colocar, entre aspas, indivíduos a serviço de produções de aspectos coisificantes, digamos assim, e colocá-los mas isso existe, a subserviência disso, né? Existe, mas assim, é um processo que não digamos assim, não pode ser definido dentro de concepções bem delineadas, mas tem características... Espera, eu estou a gostar, mas por que não pode ser definido? Porque ele está circunscrito dentro do processo histórico e das formas de cooptação que são definidas pelas próprias relações materiais do próprio capitalismo, que são fluidas. O capitalismo é fluido, entende? Essa é a questão. Mas o capitalismo é fluido, mas é como a língua, vamos dizer. Eu não vou... Atenção, eu não estou a tentar salvar nada, ok? Estou só a tentar entender. Então, o capitalismo é como uma linguagem, não é? No sentido em que vai mudando. Está em constante mudança e aparentemente tem esta característica, é que muda muito
Muda muito para se adaptando às circunstâncias existentes. Muda para permanecer o mesmo. O processo, sim, mas isso podemos dizer reprodução também, não é? Podemos dizer, se os processos naturais tendem a fazer isso. Podemos imaginar o capitalismo como um meme. Então ele, como um meme, ele está sujeito às mesmas disposições da natureza que o promove. E falo de natureza num sentido N grande. Natureza como o cosmos. Faz sentido? Eu não sei, essa questão Pensa da natureza... biologicamente. Como é que o que é que faz com que existam hoje elefantes e não existam mamutos? O que faz com que existam humanos e não existam Homo sapiens e não neandertais? O que faz, e tu vais procurando, e o que é um mecanismo simples, bem simples, de autoposição, é um movimento autopoético do próprio cosmos. Tá? Tem dois grandes vetores. Sobreviver, mas não sem se reproduzir. Tem de sobreviver e reproduzir. Ele sobrevive para reproduzir. E reproduzindo, sobrevive. Nunca o mesmo, sempre diferente. Até aí fez sentido, Alberto? Eu não sei, porque na verdade é a questão que eu vejo por exemplo, do sentido simbólico dessa lógica produtiva capitalista, eu não vejo ela associada a questões de uma natureza móvel a partir de uma perspectiva de necessidade inexorável como mudança. Não há necessidade. Olha, uma coisa, não há necessidade na natureza. Não há esse tipo de necessidade. Não tem um telos. Não, mas eu digo necessidade não no sentido digamos assim, de algo que vem de fora, mas a necessidade enquanto processos contingentes, né? Mas isso não é tudo. Tudo é contingente. Isso é tipo o plano de imanência. Eu estou de boa com isso, porque a realidade é imanente. Ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o processo cultural que deriva as concepções simbólicas desse sentido econômico, que de certa forma desenvolve uma lógica própria, que poderia ser compreendido analogamente com o que você está colocando, ele surge a partir de determinadas especificidades históricas, a partir de um determinado processo civilizatório que é longo. Né? E a partir disso ele cria uma espécie de relação por exemplo, de definição, de produção, né, e de declínio e reinvestimento, que é muito próprio desse processo político, desse processo econômico que foi desenvolvido até então, que tem suas especificidades, que na minha interpretação, lógico que todo processo histórico, dentro do sentido relacional, ele tem seus aspectos de contingência que surgem para além de um processo meramente racional ou racionalizável. Né? Mas a partir do produzindo-se, né, ele tem uma espécie de reinvestimento na sua própria manutenção a partir de determinadas práticas que são produzidas, de certa maneira, para, de alguma forma, causar essa espécie de mobilidade para a manutenção de um modus operandi que é muito mais hegemônico. Ele se diferencia para poder se manter a partir de uma égide... Tu acabaste de escrever, eu gostava de fazer... Majoritária. O que é engraçado, tu acabaste de escrever como se estabelece uma espécie. Eu estou a falar... O Fred é o biólogo de suporte, ele pode sempre intervir. Fred, estou a dizer besteira? Não, agora eu estou emudecido pela rapidez com que vocês desenvolvem as ideias. Agora Fred, eu estou muito entusiasmado, mas eu queria resgatar isto. O jeito que o Alberto teve a falar do capitalismo, não é? A maneira como se comporta, se eu não pensasse capitalismo, vamos dizer, eu pensasse águia real, é como se estabelece uma espécie. E está ali, ele reproduz sempre aquelas características. Estás a ver, Alberto? Tu vês isso na natureza, tu tens as espécies e as espécies reproduzem, às vezes ao longo de milhões de anos, as suas características. Se funciona, não muda, porque não precisa de mudar. Está a funcionar. Muda a realidade, ou muda, ou parece.
É. Tanto é verdade numa espécie como é num meme. E pronto, me pareceu então notar essa qualidade mimética do capitalismo. Isto não há qualquer juízo de valor nisto. Tem essa característica. Memética. Desculpa se te cortei a voz, não foi a minha intenção. Tu estás mutado, Alberto, se for o caso, às vezes me acontece. Não, eu não sei, eu tava dando uma olhada nisso ontem, porque na verdade, no final das contas, eu tava vendo como é que se desenvolve a questão das discordâncias e concordâncias do Nietzsche acerca da perspectiva darwinista e da questão lamarckiana e como se desenvolve essas discordâncias e concordâncias. Eu não sei se eu concordo muito com a comparação do sentido de que, porque até o Marx é criticado, inclusive, por conta disso, né? Por conta da época que o Marx estava sendo circunscrito, né? Dentro Ele é contemporâneo, dos totalmente aspectos contemporâneo. dos aspectos científicos que ele estava sendo influenciado, né? E aí discute-se bastante, né? E aí eu vou dizer que essa discussão para mim está aberta porque eu não tenho conclusões sobre isso, entendeu? Mas assim, discute-se muito até que ponto o Marx foi influenciado pelos aspectos da ciência da época dele acerca daquilo que ele tentou diagnosticar, digamos assim, né? E aí eu não sei se o evolucionismo caracterizaria-se aqui como uma relação, digamos assim, de proximidade específica com quem está sendo dito aqui acerca do Debord e a Gostava de partir do que o acrescentar uma Marx está ressalva. tentando postular. Eu gostava de acrescentar uma ressalva. Evolucionismo. Veja, desde que a gente faça esta ressalva que eu ouvi de um professor quando estudei música. Evolução, mas não no sentido automóvel. Não é vai sempre ficando melhor. Não, Sim, mas nada é esse disso. ponto Nada mesmo que eu ia disso. ressaltar. Nada. Isso é uma questão bastante discutida, inclusive, nos entremeios conceituais de como se compreende o evolucionismo. E era justamente essa questão que eu estava explorando ontem na relação do Nietzsche com Lamarck e com Darwin, né? E Isso é algumas legal. atribuições que são feitas a Darwin que não são necessariamente adequadas, e uma delas é essa que você acaba de citar. Olha, eu fiz um trabalho na universidade, eu teria agora consultá-lo, né, já fiz há muito tempo, e eu fiz sobre Nietzsche, era um dos tópicos da cadeira, e o meu trabalho é de como o Nietzsche de fato se equivocou na maneira como ele interpretou o evolucionismo. Ele foi pelo Spencer, mas o Spencer não é Darwin. E esse é daqueles dados que escapa muita gente, porque pouca gente conhece o Herbert Spencer. Ele é que vai estar, ele é dele, não é? Que é a descrição, não é? A lei do mais, como é que é? Como é, Fred? Do Herbert Spencer? Eu não me lembro, cara. É aquela clássica que todo mundo atribui ao Darwin, mas é do Spencer. Portanto, o importante é que é a ideia de evolução propriamente, né? Como tele. Mas pronto, recuperando. O importante é a observação de Darwin se mantém. E o Darwin não tinha um mecanismo. O mecanismo, entretanto, foi mais ou menos descrito. E agora, de facto, não se tem todos os detalhes, mas conhecem-se muitos. A alteração genética é um fato hoje. Não é? A gente pensa naquela tecnologia CRISPR, não é? Que muda os genes, o cara fica escrevendo em genes. A coisa está bem avançada. Seja como for, não é? O estabelecido é que não há como determinar. Não tem um telos. Vai-se sempre adaptar. Porque não há outro jeito. É o único jeito da coisa do algoritmo funcionar. Pensa como um algoritmo. É um algoritmo da natureza. Faz sentido pensar assim? Eu acho que sim. Eu estou me lembrando de Okinawa, que é um das ilhas estratégicas do Japão. É um porto altamente poluído. E justamente por isso a biodiversidade está crescendo.
Olha aí, tá bem, pronto. Bom exemplo, Fred, é um bom exemplo. Não foi o facto de estar todo sujo ou muito contaminado da nossa perspectiva que impediu a vida de se adaptar. Uhum. A vida joga com o que tem. Exato. Isso aí. Passar ao Alberto, estou curioso mesmo por ouvir. Então, só para deixar uma coisa assim situada, né? Que o Nietzsche tem uma interpretação do Darwin equivocada, isso é um fato, isso não é nem discutível. Agora, Isso é legal, foi-se embora. apesar disso, essa falta de entendimento do Nietzsche em certos aspectos sobre a questão darwinista faz com que ele tenha muito mais convergências com a perspectiva do Darwin do que ele imaginaria ter em certos aspectos, né? Agora, a questão é que eu não quero nem levar para esse mérito de discutir sobre em que aspectos o Marx ou o Debord ou essa concepção dentro de um diagnóstico sobre o modus operandi do capitalismo como plataforma tem relação com um certo processo análogo à perspectiva darwinista ou não, porque para mim isso não é uma questão que eu tenho a intenção de discutir isso nesse momento, mas a questão aqui é outra na minha percepção, a questão é que me parece que existe um modus operandi específico desse tipo de atividade econômica plataformizado, político, que não é convergente com a adaptação das espécies do Darwin. Foi o maior eufemismo que eu já ouvi, mas concordo. Foi o eufemismo para dizer assim, a gente foi sempre, vocês estão a viajar. Portanto, foi o eufemismo, vocês estão a viajar muito. Vamos voltar ao texto. Não, eu acho que faz sentido dentro de um certo processo é tudo boa. de abstração, mas não como... Olha, eu só como completamente comparável, na minha percepção. O que eu fui foi ultra conceitual com a biologia. Foi só isso que aconteceu. E então comecei a ver paralelos. E de fato, sim, estava a viajar. E reconheço, aqui estamos a ver uma coisa concreta. Não um modo, tu disseste um modus operandi económico, não é? Está bem dito assim. Isto seria o espetáculo, não é? É por aí. Não é por aí. Dito desse jeito lacónico, valeu. Olha, eu sei que não queres discutir. Eu gosto de ir para aí, mas tens razão. Nós não estamos aí a discutir. Eu que vejo e já o meu primo tem vindo a fazer isso direto. O Eduardo também faz isto. É a facilidade com que a gente começa a ver que o espetáculo está em todo lugar. Não é como se o espetáculo estivesse num lugar específico. Vamos dizer, o espetáculo que aqui estamos a ver é uma das instâncias de... E o legal é que a partir desta instância eu vejo com mais facilidade as outras. Eu estou a adorar isso. Mas é como se for, eu sinto que a minha mente está-se a fractalizar, mas de modo especular, como um espelho. Então, tudo está a ter reverberação com tudo. É porque eu quero dizer o seguinte, a gente poderia discutir as especificidades dessa questão, né? Só que para mim, tem uma impressão geral que não se conecta necessariamente com isso, né? E eu acho que, sei lá, a gente não teria como discutir as especificidades dessa questão no momento, mas a partir de impressões gerais... Mas até dá, olha aqui, até dá. Pegavas direção do sistema, pensavas em hierarquia que pode haver em certas espécies, blá, blá, blá. As coisas, é como se as peças têm correlatos, pronto. Mas, sei, não é o que está a discutir aqui, tudo boa. Também me boa com isso. E, portanto, posso então interpretar assim, vê lá, bora passar para a próxima. Seria uma interpretação boa? Seria uma proposta agradável? Fred? Sei lá, rapaz. Eu estou a adorar. O que aconteceu? Eu não estou com agilidade cognicional mais. Mas isso também, olha, Fred, isso é um bom resgate. Pronto, como eu pelo menos gostava que o Fred estivesse connosco, não é? Nesta nossa discussão. Bora então voltar a botar os pés mais assentes nesta terra do texto. Pode ser? Parece que estou a exigir. Não. Isto resulta o progresso da acumulação de produtos separados. É verdade. Não é o consumismo.
A unidade e a comunicação se tornam o tributo exclusivo da direção do sistema. A coisa está toda assim uniformizada. É. E de fato, aquela frase desde o início me cativou: o triunfo deste sistema económico baseado na separação, na alienação, proletariza o mundo inteiro. Pois é. Poxa, caramba. Vou propor então, bora para a próxima. Deixa-me só fazer uma verificação. Está tudo bem? Foi verificar se ainda estava a gravar. Tá. Então, Alberto, eu botei na tela, mas na verdade eu não botei o texto. Eu vou passar para a 27, mas agora em formato, não é? Texto corrido. Dá para ler? Se der, quando for. Dá. Massa. Pela vitória da produção separada como produção do separado, a experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava ligada a um trabalho principal está em vias de deslocamento em direção ao polo de desenvolvimento do sistema. Ao não trabalho, à inatividade. Mas essa inatividade não está liberada da atividade produtora. Depende dela. É uma submissão inquieta e admirativa às necessidades e aos resultados da produção. A própria inatividade é um produto da racionalidade da produção. Aí não pode haver liberdade fora da atividade. E no âmbito do espetáculo, toda atividade é negada, assim como a atividade real foi integralmente subtraída para a edificação global desse resultado. Por isso, a atual liberação do trabalho, o aumento do lazer, não significa de modo algum liberação no trabalho, nem liberação em um mundo moldado por esse trabalho. Nada da atividade roubada do trabalho pode ser encontrado na submissão a seu resultado. Então, vou tentar ler com vocês agora nesta organização. Tese 27. A alienação substitui fazer com gosto por nada querer fazer. O sucesso desta produção separada, como produção do separado, conduz ao não trabalho, à inatividade. Isto representa a substituição da experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava associada ao trabalho principal das pessoas. Pois se hoje se trabalha visando o lazer, antes o trabalho era parte de uma identidade comunitária. Mas essa inatividade não está liberta da atividade produtora. Na verdade, continua dependente dela numa submissão inquietante e admiradora das necessidades e resultados do sistema de produção. Essa inatividade é ela mesma um produto de sua racionalidade. Não pode haver liberdade à parte dessa atividade produtora. Na sociedade do espetáculo, a atividade é nulificada. Isso é assim, porque toda a atividade real foi canalizada à força para a edificação global do espetáculo. Como tal, o que é referido como libertação do trabalho, nomeadamente a atual crescente oferta de lazer, não é nem libertação do trabalho em si, nem libertação do mundo moldado por este tipo de trabalho. Nada da atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu. E aí, Fred? Continuo sem conseguir falar nada, velho. Estou perdido no meio da complexidade de todo
do texto e de como vocês enriquecem o texto. Valeu, Fred. Mas isso, eu tomo isso como boa. Vou tentar com o Fred, porque eu próprio quero ajudar o Fred para me ajudar a mim. Tá bom? Claro, eu entendo. Nada da atividade roubada do trabalho. Nesta instância aqui, parece claro que ele está, que o Debord está dizendo assim: como é que a gente vai encontrar a liberdade que a gente quer quando a gente consome, né? O que a gente tem como, e que bom, estou a consumir o que o trabalho já fez. Ou seja, nós estamos a reificar a nossa dependência deste sistema. Se eu só como X e como em pacote, eu agora estou dependente de comer o X que vem desse pacote. Não é? E eu fico logo dentro das malhas do próprio sistema que funciona assim. Proletariarizando o mundo inteiro. Fez sentido, Fred? Fez, mas eu não consigo acrescentar nada. Estou É uma boa observação. Corresponde ao que o Fred observa. É assim na sua experiência? Não sei dizer. Não, eu diria qualquer besteira sem profundidade. Estou muito perdido. Também, olha, eu estou destreinado em filosofar, porque são tão raros agora os papos engrenados, assim, articulados, como nós estamos levando agora, que eu meio que perdi a mão, perdi o tom de filosofar, principalmente online, sabe? Eu estou empobrecido também pelo sinistro e severo agravamento de todo o meu quadro clínico, sabe? Sim, Estou muito mal mesmo. Então, a maioria dos casos ou é encrenca técnica, ou esse ou não é exclusivo, ou eu estou, assim, como enfermeiro de mim mesmo, querendo filosofar online. Verdade. É querer demais, né? Fred tem razão. É estar a exigir que alguém, uma pessoa com dor na perna, eu estou, que agora corra como se eu tivesse bom. Não vai dar, não é? Naturalmente não vou poder corresponder. E aí o Fred me ajuda de novo. Isso é um bom resgate, porque o Fred me ajuda também a diminuir a velocidade. É verdade. Não, mas não. É bom, Não legal. vou sacrificar a velocidade de você. Não é por sacrifício, é mesmo por gostar. Eu gosto de estar quando as pessoas estão, não é? Ei, ganhei sozinho lá, não vou ler nada. Eu ganho quando estou com as pessoas. Com quem tiver, não é? Então, nesse sentido, Fred, tá bom? Quando eu venho para aqui, eu sei que esta é grande, esta passagem, né, do Debord, mas eu observo o que ele está a descrever. A minha observação de fato é assim. O sucesso, essa produção separada, alienada, como produção do separado. Né? O objeto que a gente vai consumir já está ele próprio alienado. Não é? Conduz ao não trabalho, à inatividade. As pessoas vão. Esta parte é tão boa. De novo, eu vou logo para a biologia. Que não é isso que a gente vê. Bom, numa sociedade como a nossa, bom mesmo, o que a gente gosta é ficar coçando o saco. A gente vai ficar só a fazer isso, não é? Vamos dizer, só isso. Não, isso não dá, tanto que isso não dá satisfação. Se fazer só isso, mas é assim que aparece. Eu quero ter tempo para não fazer porra nenhuma com o tempo que tenho. Posso ficar a assistir série, mas a ficar a assistir série eu não estou a reiterar não estou a reiterar já o produto do espetáculo. Então eu estou a consumir o espetáculo para ficar preso ao não querer fazer nada. E isto é tão diferente. Eu acho que o exemplo dele é bom. A gente vê isso nas outras comunidades,
primitivas não é uma coisa que eu possa dizer, porque eu não sei a história das comunidades, mas a gente vê, há comunidades que de facto as pessoas não encaram o trabalho como, não encaram o que estão a fazer como se fosse um desgosto, tipo, lá vou eu outra vez, oh não, todo mundo deprimido. Não, ao contrário, todo mundo, a gente fala com as pessoas e né, às vezes ouve as pessoas, os relatos, e as pessoas estão satisfeitas. As pessoas estão onde estão, queria era outra cidade, quero o próximo. Não, as pessoas estão bem no que estão a fazer e a sua atividade é parte disso. Eu penso, por exemplo, também nas guildas medievais. O trabalho o trabalho era parte de uma identidade comunitária. Ele era o sapateiro, ele era o ferreiro, e a gente vê isso nos nomes, não é? O Schumacher, não é? Um Smith, tudo artes, né? O cara tinha uma identidade no trabalho, não é? Como se o cara tomasse aquilo aí, quem me dera a mim outra vida, que não é esta que estou a viver. Enfim, fez sentido? Fez. Fez. Então eu estou a fazer a mesma. Eu observo que esta observação, esta descrição de Bohr bate certinho com o que eu vejo acontecer. Daí depois vou para a biologia ou outras partes, porque é onde eu depois vejo estas coisas a acontecer. Pois é. Essa inatividade não está liberta da atividade produtora, ela não é uma coisa à parte, ela continua dela, e isso deixa-nos perplexos. Espera lá. Quais são as necessidades e os resultados desse sistema de produção? Tem. E lembrando com o Alberto o resgate que ele fez antes. Olha lá o texto está a dizer uma coisa bem específica, a gente está a falar do espetáculo. Essa inatividade é ela mesma um produto da sua racionalidade. Ela tem aquele modo de operar que faz com que a gente agora quer é isto, a gente quer não ter nada a fazer, ficar ali a olhar para o espetáculo. Netflix 24/7. É louco porque nós estamos a Cecília disse bem, nós estamos a ver a versão maximizada do que ele tinha talvez em German. E a lucidez, ele parece estar a falar hoje. O livro tem mais de 50 anos. É impressionante para mim isso. Escrever 50 anos para a frente. Se eu tivesse um escrito meu, eu estou só a imaginar. Um escrito meu qualquer que fosse. E eu soubesse hoje que 50 anos depois haviam de estar as pessoas a dizer é isso. Olha aí, um elogio ao de Bohr. Fred, algum comentário? Não, continuo emudecido. Alberto, tu tens algo? Então, cara, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que essa comparação dos aspectos sociais, políticos, econômicos acerca do que o Debord está colocando aqui, eu acho interessante a comparação que você faz a partir da perspectiva biológica, mas se a gente for tentar fazer essa comparação no sentido estrito, ela traz alguns problemas, no sentido de que você pode interpretar a ideia de adaptação ou dar vazão para a ideia de adaptação para um sentido de justificação, né, de uma certa produção adaptativa que seja social, cognitiva, mas que seja produzida por uma certa atividade específica que é proveniente dessa atividade econômica política, né, que desenvolve-se sobre a égide dessa própria plataforma, como se isso fosse algo análogo a um processo, entre aspas, natural. Essa palavra natural já é bem complicada porque demanda uma série de discussões e etc. Né? Mas natural dentro das terminologias que você trouxe agora há pouco. Né? E foi justamente isso que, de certa forma, estou dizendo que é isso que você está fazendo. Né? Mas foi justamente esse tipo de comparação, né, entre processos orgânicos, biológicos e dentre uma certa justificativa do processo de adaptação social, que foi promovido na distorção daquilo que foi compreendido como darwinismo social. Né? Então, sim, isso é uma besteira que nem do Darwin começou. É uma besteira. Então,
Então, verdade, verdade. E aí surge, de certa forma, desse tipo de comparação Verdade, que verdade. tem certos degraus aí a serem tornados específicos, né? Não é porque eu produzo e é que eu vou falar especificamente de cognição e de aspectos psicologizantes, porque, de certa forma, é o que o Debord também está tratando aqui, né? De um certo condicionamento cognitivo que surge a partir de um processo simbólico que tem características específicas a partir disso que ele está chamando de espetáculo, né? Que promove uma espécie de submissão a esse estado simbólico, de certa maneira, que se dilui para, de alguma maneira, promover um estado de manutenção. E o que é interessante aqui é uma palavra que você colocou aí do resumo, que é uma racionalidade unificadora desse processo, mas é unificadora que mantém os processos de separação, né? Ela mantém os processos de separação, inclusive dentro da ideia do próprio, que coopta o próprio ócio, né? Não existe ócio na sociedade do espetáculo, digamos assim. O ócio já é cooptado pela racionalidade do aspecto coisificador, né? Circunscrito dentro de uma integralidade dessa própria plataforma que demanda esse processo, digamos assim, de reinvestimento cognitivo, de uma espécie de mediante uma espécie de compensação, né? Que também poderia se relacionar com uma espécie, digamos assim, de adaptação a esse processo de plataforma, mas que acomoda, na verdade, esse próprio processo de adaptação dentro do sentido simbólico que é fomentado em sentido amplo pela sociedade do espetáculo. Então, o próprio tempo de lazer, o próprio tempo digamos assim, de fazer nada, ele se torna impossível, né? Porque, por exemplo, uma ideia que eu sempre achei absurda, né, digamos assim, é, por exemplo, eu não sei como é que é em Portugal, mas pelo menos aqui no Brasil é algo hegemônico, dizer assim, e é algo que sempre me incomodou pra cacete, que é a questão de chegar no domingo e a sua família, pessoas ao seu redor, dizer assim, não, hoje é o dia que você tem que se divertir e hoje é o dia de se divertir. Divirta-se. Porra, bicho, se eu não tiver afim de me divertir, se eu tiver afim de fazer qualquer outra coisa, se eu quiser me divertir na segunda-feira, de, sei lá, saca? Tipo, tipo, é quase uma espécie de imperativo, que nem que você é obrigado a ligar um botão e o domingo você tem que se divertir porque é o dia de extravasar, digamos assim, né? Mas isso já é condicionado por uma condição programática, né? Que inclusive usurpa o seu direito de fazer nada, digamos assim, né? E aí, isso, eu estou totalmente alinhado contigo, isso. E mesmo aquela coisa do natural que tu disseste também, eu sei que tudo isso é problemático, tudo isso é problemático. No outro dia deram-me lá se esta te ajuda. Eu pergunto com honestidade, a mim me ajuda. Como é que a gente pode determinar se uma coisa é natural ou não? Este é um dos critérios e vem da antiguidade. É se tu tens um mecanismo natural qualquer, se tu tens um mecanismo em tua natureza que te permite moderar. Exemplo, eu posso começar a comer fruta. Eu como fruta, mas eu não como fruta até morrer. Eu como fruta até me sentir satisfeito e vou-me sentir e paro. E o processo se autolimita. Abre um tanto, né? O indivíduo vai acumular energia, mas ele não vai com isso extrapolar. Então seria natural assim. Se tiverem sim um mecanismo para se regular. Eu não sei, eu continuo sempre achando essa ideia. Para mim é uma questão aberta, essa compreensão do que é natural e o que não é, sabe? Eu não tenho uma conclusão sobre isso, não. Não, é de Mas boa, assim, é boa. É natural, porque mas assim, é uma boa posição. mas assim, eu acho sempre perigoso essa posição digamos assim, do posicionar-se perante certas concepções de limitações ou condições limitantes que, a partir do que você falou aqui agora, como se isso correspondesse a processos naturais, porque a gente sempre corre o risco de, por mais móvel que pareça esse sentido naturalizante, de ser determinado pelas nossas próprias condições existenciais e relacionais objetivas ao contexto. E dentro desse sentido, né, a concepção de natural ela estaria muito para além daquilo que a gente é capaz de mensurar, no sentido
metodológico, epistemológico ou social, relacional, a partir de uma certa... Isso, de certa maneira, seria uma espécie de racionalização E aí, a minha questão não é nem se... Eu sei que a própria ciência ela trabalha dentro do sentido de... Fellowship, você quer falar, não sei nem quem é Fellowship. Eu sei que a própria ciência... Só para concluir aqui o meu raciocínio que eu estou querendo dizer, né, para não deixar margem para mais interpretações. Sei que a própria ciência ela trabalha dentro daquilo, dos recortes que ela pode trabalhar e metodologicamente ela se adapta ao processo de investigação que ela tem condições de aprofundar e a gente vai trabalhar sempre nesse ponto de diálogo circunscrito a partir de uma espécie de racionalidade plataformizada que a gente cria para poder operar sobre esse plano de imanência. E a ciência é feita disso, a biologia, qualquer coisa que seja, vai trabalhar nesse sentido. Só que o meu cuidado é não por desconfiar completamente desses processos, mas no sentido de sempre deixar uma abertura para um processo racionalizante diferenciado existir. Né? Não produzir um correlato, um raciocínio racionalizante que seja correlacional de forma que não deixe espaços para um processo de diferenciação investigativa. Essa é a minha preocupação, de fato. Né? A preocupação com o correlato da ciência, o correlato no sentido de absolutizar o que é natural e o que não é. Entende? É legítimo, então, e entendo mesmo, porque... Esse é o ponto. Para tentar cozer contigo aqui uma manta de retalhos, seria assim: eu entendo o que estás a dizer, porque os conceitos, certos conceitos, ganham relevância na discussão e depois se tornam muito pegajosos, vamos dizer assim, eles colam-se muito facilmente, ou a gente se cola muito facilmente a eles. Então é muito fácil a pessoa, de certos itens identificados, começa a fazer julgamentos e depois decisões, e depois o cara já tem toda uma teoria, um sistema montado. Não, é perigoso, sim, tens razão. E esse cuidado vale. Pronto. Valeu, da minha parte valeu. É bom ter isso em mente. Valeu. Então, é por aí. Massa. E aí alguém levantou a mão. Quem levantou a mão, venha. Eu não sei quem é, porque também só vejo fellow Gitster. Sim. Dá para abrir o microfone? E o Fred, acho que... Será que não é o Fred que entrou aí, tá cheio de problema? Pode ser. De fato, o que faz pena. Não. Fico sem poder ajudar. Vou fazer ao leilão. O leilão é só o jeito que eu encontrei de... Então, dou-lhe 1, 2, 3. Quando voltar e abrir o microfone, pode falar. Pronto. Roberto, eu vou só aqui verificar as horas. Já passou da nossa hora, né? E eu, pronto, foi do jeito que foi. Lemos estas duas, eu estou feliz. E tu? Já que só estamos nós os dois aqui, com voz. Tranquilo, a gente pode ir devagar, porque a gente vai, digamos assim, ruminando o texto, vai refletindo sobre ele. Eu acho que assim funciona também. Eu estou a gostar. E estou até a gostar. Olha, nunca tinha bem encarado assim, mas de repente vi-me a ter vi-me contigo, não é? Numa discussão que tem sido para mim muito esclarecedora, não é? Tu tens dado aí, tu me deste luz, fizeste luz sobre coisas que eu antes não tinha como pensar. Se correlatos fiz garantidamente em coisas que te estava a ouvir falar. Então isso me deixou muito feliz. Então, eu acho que esse estudo, de certa maneira, ele tem a oportunidade de lançar mão sobre certas discussões mistificadas sobre o próprio catalismo ou sobre as condições de enfrentamento de um processo que, na minha concepção, tá? E aí eu faço questão de dizer que é um posicionamento meu, apesar de eu entender que a investigação ela deve ser orientada por um certo sentido de objetividade. E se você for demandar por uma busca de objetividade, né, porque aí eu sempre faço questão de manter essa busca como algo em aberto, porque aí seria contraditório com o que eu acabei de falar, né? A busca da objetividade, né, no sentido descritivo do processo, né, que a gente está fazendo essas comparações aí, inclusive que você trouxe a discussão sobre a biologia, é uma questão que me interessa, eu só não vou entrar nos pormenores porque
A gente pode até trazer isso posteriormente como uma discussão mais específica, epistemológica, sobre filosofia da biologia, como esses conceitos se relacionam. É uma discussão interessante. Eu queria discutir isso, eu já fiquei mesmo. Como o próprio conceito científico ele pode se alienar. E a questão é que a minha questão basicamente é essa, né? Só que não vou entrar nessa discussão hoje, mas na próxima, quem sabe, a gente pode preparar um material para discutir sobre essa questão mais especificamente. Mas a questão é a seguinte: como é que a gente pode colocar essa investigação sobre esse processo social, econômico, político de uma maneira mais madura, sem ficar naquele embate digamos assim, que fica entre a justificação do posicionamento dentro do capitalismo, né, e de maneira contrária, uma pessoa que se posiciona a favor, uma pessoa que se posiciona contra, uma pessoa que tende a ver aspectos positivos acerca do capitalismo, ou uma pessoa que tende a ver os aspectos negativos que se reverberam a partir de um processo amplo que, na minha interpretação, tem demarcações objetivas muito bem delimitadas como efeitos desse processo plataformizador. Não se discute objetivamente essa relação do que esse processo maquinal é capaz de produzir objetivamente, como exclusão, inclusive, de fato, mas sem operar no sentido de um embate de um embate que seja meramente ideológico a partir da minha perspectiva situada ecologicamente. Entende? Eu acho que esse texto do Debord, apesar de ter um posicionamento acerca daqueles que estão, digamos assim, que está muito mais favorável àqueles que estão sendo excluídos por esse sentido plataformizador, mas ele dá a oportunidade da gente pensar objetivamente as questões do espetáculo que estão dadas objetivamente, de fato. Podem ter seus equívocos, pontos de discussões e etc., mas não dá para negar que você encontra influências e confluências dessas questões aqui dentro das suas próprias vivências, como determinações que mistificam o seu próprio processo de vivência material, né? E é provocado por esse tipo de concepção. Kant é um problema para pensar biologia. Né? Mas enfim. Mas olha, tu falaste aí dessa discussão, olha como eu estou inserido nela, estás a ver aí o meu nome? Eu estou publicado como tradutor de um artigo. Pá, tudo neste artigo é complicado. Kant, o Konrad Lorenz, a biologia contemporânea, tudo é complicado. Eu digo complicado nesse sentido que tu estás a dizer. São tudo tipo lâminas abertas, prontas para cortar. Pá, eu podia enumerar a teoria do Kant é do a priori. Ok, teoria do Kant. A outra é nós temos o Konrad Lorenz. O Lorenz foi nazi e publicou na altura. Não é um autor fácil. E, no entanto, temos aí ele a usar o melhor que o conhecimento, ele sendo o pai da etologia, o melhor que o conhecimento biológico na altura tem sobre, usando a teoria da evolução, já o neodarwinismo, o que se entende hoje. E ele vai mostrar que o Kant não dá o que o Kant está a falar. A única prioridade que existe é a do que ficou, a do que funcionou. Então, essa discussão a mim me interessa muitíssimo. Eu gosto dela. Achei hoje super cortante. É difícil, entendo. Acho que existe sempre essa noção de perigo associada a elas. Eu vejo cuidado com em todo o caso gosto dela. E o Debord, como eu tenho esse background, não é? Quando eu depois estou a ler o Debord, que é de boa, porque mesmo que eu fique só no texto do Debord, como mencionei antes, alinha perfeitamente com a minha observação. Se eu não colar nenhum julgamento à minha observação, no tanto que eu puder, se eu deixar que seja mera observação, sem julgar, bate certo com o que eu estou a ver. Faz sentido assim? Eu acho que é por aí. Mas eu estava vendo, acho que eu não sei qual foi o livro ontem, que estava justamente discutindo as concepções conceituais do Kant sobre biologia. Mas sabe o que é um artigo que você publicou? Vai publicar? Ou está disponível isso aí aonde?
Esse eu mando o link. Está publicado no Ceará. E é uma tradução. Eu traduzi o artigo do Conrad Lorenz. Eu recomendo porque é uma boa maneira. Quer dizer, recomendo. Se gostares desse assunto, tens um bom retrato como, à luz da biologia contemporânea, são entendidos certos conceitos, certas concepções, como a do Kant. Então, eu estava estudando isso ontem. Epistemologia. De onde é que podes tu conhecer uma coisa? Espera aí, de onde é que vai vir a origem do teu conhecimento? Um a priori, se reparares, entendido no sentido por neo-darwinista, não é? Okay? Com genética e a teoria da seleção do Darwin. Se olhares só disso, a única a priori que tu tens é o que resultou antes. Não é? Tu herdas o passado de quem ganhou. De quem ganhou, mas não é ganhou não é no sentido de $1 milhão. É sobreviveu, escapou do caminhão. Imagina, o caminhão foi por um triz. Pronto, é isso. Escapou. Tu tens isso. Uma linhagem que vai até lá. Pá, eu sei, isto são leituras, mas se funciona como leitura. É uma boa chave. Luca. Vai até ao Luca. Quem é o Luca? Last Unknown Common Ancestor. Então, eu até coloquei aqui no chat que tem essa questão de um certo sentido de herança desse sentido, digamos assim, daquele que conseguiu se adaptar melhor e conseguiu perdurar, né, de certa forma. Até que ponto isso é sustentável dentro de uma discussão, de uma interpretação do Nietzsche dentro da sua própria teoria, como incorporação dentro de uma discussão sobre uma certa perspectiva biologicista, né, o que não dê margem para uma espécie, digamos assim, de eugenismo também. No próprio Nietzsche, apesar do Nietzsche se opor a isso em determinados aspectos, em outros aspectos na obra do Nietzsche ele parece ser favorável a esse sentido organizacional, no sentido de um processo de manutenção, né, digamos assim, de certos códigos que são perpassados biologicamente como, digamos assim, como um processo de tangenciamento hereditário e etc e tal. E de certa forma ele vai discutir isso com Spencer. Isso está lá na genealogia da moral também, inclusive. Inclusive ele contesta isso também, viu, de certa maneira. Quando ele fala com Spencer, ele está falando de um processo de memorização ou esquecimento a partir dessas concepções da perspectiva moral e a discussão em Nietzsche entre moral e biologia. Deixa-me só resgatar. Sabes para onde é onde depois a coisa facilmente se começa a despistar? Vou tentar ajudar, não é? Como eu vejo. Pensa num pavão. Estás a pensar num pavão? Sabes como é um pavão? Sim, pode falar, mas eu acho que eu entendi o que você está querendo dizer, só que eu estou querendo levar a discussão para um outro caminho acerca disso, mas pode falar. Não, ok. Leva então para um ponto. Porque bem é um exemplo simples. É um exemplo que não tens que complicar. Ele não é o mais fittest. Ele é o quê? O Darwin já tinha identificado. Tipo, isto é muito mais filosófico do que parece. Ele identificou o que ele descreveu como seleção sexual. Survival of the prettiest. Something like this. Podias entender assim. Não é pretty, é atraente. Depois, há quem vai ler, depois vão dizer, mas isso é ainda o fittest, porque é aquele que tem mais capacidade física. Tá bom. Quer lá saber. Porque eu não vou discutir isso também. Eu também estou com tu. Eu olho sempre como um filósofo. Eu não sou biólogo. Agora, me interessa que gosto da filosofia da biologia, gosto. Bora lá. Porque a coisa me parece que é muito mais algorítmica, algo assim. Então, é esse o processo. Processo. Lógico. É para esse caminho que eu estou tentando levar o raciocínio do Nietzsche, né? Eu entendi já a questão. Eu só estou levantando os possíveis problemas de administrar essa relação. Por exemplo, o Nietzsche vai discutir, e aí a impressão que eu tenho é que o Nietzsche não distingue absolutamente a perspectiva moral da questão orgânica, né? A moral, de certa maneira, é uma forma de expressividade do organismo que não é determinável a partir de um certo sentido de contínuo, que desconhece o seu próprio modus operandi orgânico, ou seja, o organismo é desconhecido de si mesmo dentro das suas especificidades,
isso demanda uma maneira de, digamos assim, de se diferenciar que vai para além de um processo organizacional do próprio organismo referente a si mesmo. Isso está para além, inclusive, de um processo racionalizante sobre o organismo. Isso seria imanência, não é? Tu acabaste de escrever, não? O que tu acabaste de dizer, me pareceu-me, né? Apontaste na direção da imanência. Então, isso está no Nietzsche. E aí, de alguma maneira, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, né? O Nietzsche compreende que a gente talvez não saiba muito bem porquê, e depende dessa, digamos assim, de um certo sentido de uma relação de cultura, e aí entra a discussão acerca do Debord, acerca digamos assim, da fomentação de um certo tipo de cultura que está engendrada dentro do seio do capitalismo, de certa forma, mas também existe um jogo de troca aí, né? Um jogo de condicionamento entre cultura e organismos que são submetidos a determinadas condições que são culturais, plataformizadas, mas que influenciam, de certa maneira, entre aspas, num processo natural. E aí, natural, bem entre aspas, né? Sim, sim. E é um jogo sempre de vai e vem entre cultura e os processos naturais que, por vezes, se confundem, né? E aí esse é o ponto. No sentido de que... Acho que estão todos sujeitos às mesmas leis. Eu diria assim, é porque a coisa é maior do que isso, ainda vai além. Tu podes imaginar que o cosmos contém tudo. Cosmos, não sei. Não, o cosmos pensa como... Tu olhas para cima e vês estrelas. Pelo menos um ponto onde a gente pudesse concordar. Tu, quando olhas à noite, se estiveres num lugar escuro e tiver, vamos dizer, uma noite sem luar, tu vês estrelas? Vês lá os pontinhos brilhantes, chamamos o que chamar. Tens notícia deles, pelo menos? Não, beleza, eu entendo o que você quer dizer, só que a questão eu acho que no fundo, um conceito vai estar sempre... é mais pegajosa do que isso. Né? Aí, por isso é que eu vou para aí, porque ela aí não é muito pegajosa, aí nem é um lugar onde o pessoal gosta de estar. Eu não quero ir, entende? Eu só estou-me a distanciar para depois poder me aproximar, sem me apegar, porque é muito fácil me apegar. Eu tenho discussões, eu tenho conflitos, várias vezes gero conflito com as pessoas porque, lá está, é fácil, é tão fácil me apegar. O que é que eu tenho de ser eu a falar? Me estou a perguntar. Então deixa-te dizer, bora, me salva de mim. Então, não sei, eu acho que eu tenho uma forma de raciocinar nesse sentido um pouco diferente. Eu tento pensar a questão objetiva a partir daquilo que a gente não pode conceber mais diretamente, no sentido daquilo que eu acho que é comprovável a partir do que eu posso tatear, digamos assim. Eu acho que... Como é que isso funciona na prática? Ou na prática não, na prática já estou a lançar um feitiço. Não, como é que funciona isso? Por exemplo, eu estava com um exemplo na ponta da língua e agora fugiu. Desculpa. Mas enfim, a questão é mais metodológica do que demonstrativo prática, apesar de que o discurso já é uma prática de certa forma. Mas a questão é... E um espetáculo? Por exemplo... A questão da racionalidade e das metodologias científicas que eu mencionei anteriormente, como sempre um processo que tende a um sentido, digamos assim, de cooptação pela própria pegajosidade da nossa racionalidade, de se unilateralizar, de plataformizar, de se alienar dentro do processo metodológico, ela tem essa tendência, digamos assim, de conceber aquilo que é mais plausível ao meu alcance de um certo sentido de percepção. Sim. Então, fazer esse teste de oposição àquilo que me parece mais perceptível e mais racionalizável, no sentido mais estrito, mais próximo, né? Não que eu vá me conceber sempre pelos processos abstratos, mais complexos, porque isso, de certa maneira, também tem um perigo no sentido de você se perder da própria realidade, no sentido amplo. Né? E aí tem uma discussão sobre uma certa disposição mais internalista ou externalista de um processo cognitivo que se elabora por uma certa tendência epistemológica. Né? Isso é uma questão metodológica, inclusive, de pesquisa. Né? E aí tem uma discussão sobre certos cientistas que operam por um sentido mais externalista ou internalista. Eu tento me colocar, por ter uma tendência muito mais internalista, à disposição da externalidade para dissolver a minha internalidade, dentro do sentido cognitivo. Funciona. Eu achei que o teu algoritmo está bom. Isso, de certa forma, está sobre a égide de um certo processo dissolutivo que pode remeter a uma espécie de dialética,
mas não necessariamente uma dialética hegeliana, porque a dialética hegeliana ela está Nega- cooptada por alguns processos de alienação contidos nela mesma. Né? Seria uma Mas, negativa? enfim, na prática é isso, né? É tentar tender ao contrário daquilo que você tende, né, para poder ter uma visão mais ampla da coisa. Né? Então, Legal. não posso me resumir Tu- simplesmente aquilo que eu vejo. Né? Acabaste de Ou declarar o que eu acho que eu vejo. heraclitiano, qualquer coisa assim. Então, e aí eu não sei nem. Voltando para a questão do Nietzsche, né? Voltando para a questão do Nietzsche, eu percebo que tem no Nietzsche essa tendência também, viu? Essa tendência aí no Nietzsche dele tentar trabalhar a partir do que é supostamente orgânico ou social, como essa tendência de dissolução, uma tendência de dissolver aquilo que é orgânico natural. E, inclusive, o Nietzsche tem uma discussão muito interessante com essa questão do que é. Ele trabalha, inclusive, o conceito de antinatureza nesse sentido, né? Porque o processo de antinatureza para o Nietzsche é justamente um processo de cooptação desses processos naturais por um processo de enquadramento do movimento, né? E aí ele fala sobre ciência, filosofia, arte, sobre o próprio Darwin, de maneira equivocada, mas o raciocínio dele, apesar de equivocado, é interessante. Claro que é, né? É o Nietzsche. É interessante. Claro que é. Né? A teoria que é boa, porque as pessoas são interessantes. E aí não importa se o cara tá errado ou não, mas não deixa de ser interessante, sabe? Isso. O erro se torna uma banalidade nesse aspecto aí. O erro é uma banalidade. O que é que quiseste dizer com isso? Porque o erro é a minha praia. Porque é o que menos importa, né? O que mais importa é o que eu vou fazer com aquilo que o Nietzsche está oferecendo. Verdade, o erro é o que menos importa. Eu sou dessa escola. Bem, não sabes, eu tenho uma comunidade escrita, que é a Comunidade de Leitura e Escrita Filosófica, CLEF. E o nosso mantra, primeiro mantra e principal, é errado é legal. Cara, e aí só para trazer um pouco dessa questão, eu traria uma série de outras questões aqui, mas eu vou me alongar. A questão é a seguinte, voltando para a questão do Nietzsche. O Nietzsche não vê esse distanciamento entre moral e uma certa produção orgânica, biológica, natural, como você percebeu, né? Então, de alguma forma, o nosso posicionamento orgânico dentro desse sentido de um processo de memorização, de um certo sentido de hereditariedade, demandaria uma certa organização moral perante o mundo que traria a discussão de que será que há essa manutenção do sentido estrito posicional orgânico moral perante o mundo, e será que isso daria abertura para um certo posicionamento do Nietzsche sobre uma perspectiva eugênica ou não? Quais são as vacilações dessa questão, né? Então, esse é o meu ponto, mais ou menos. Eu gostava, eu pego numa coisa que disseste, e mais também porque é pegajoso. Pronto, é pegajoso para mim. Quando eu ouço isso assim, essa leitura, alguém pega, não é? E porque o conceito permite, não é? Ou o precepto permite, o cara vai e de repente está a discutir outra coisa. Mas essas versões eugénicas, ou o que for dizer, como é que alguém pode dizer, vai dizer qual é o bom gene? Quando, na verdade, né, há haver coisa que tenha mérito, é o algoritmo, não propriamente aquela instância. Porque aquela instância é sempre situada, e aí bate certo também. Mas você entende que isso pode ser condicionado dentro de uma Pensa certa condição social? Sempre. Mas isso é um dado. Sempre. Né? Sempre. Tu estás sempre nisso. Sempre lançado. Tu estás sempre lançado numa situação qualquer. E a situação tem o que a situação tem. Me parece pelo menos tranquilo. Porque eu não sei, talvez eu esteja contaminado por pensar demasiado à epicurista. Admito. Eu entendo que tem essa dimensão, mas assim, dependendo da própria situação, dependendo do próprio situado, esse situado ele pode ser condicionado por outros fatores. Esse é o meu ponto. Sempre. Né? Estou de acordo contigo. Ele é sempre condicionado. Nós não estamos no comando. Não é? Nós não estamos... Mesmo qualquer versão em que o cara tenha a dizer, mesmo que o cara adote uma versão mais funcional do arbítrio, o cara está sempre dentro de uma bolha qualquer. E aí a minha questão mais específica não é basicamente só a questão do situado, mas por exemplo, esse jogo entre cultura e organismos e condições biológicas. Será que ele não tem a condição de produzir um efeito de condução da própria, digamos assim,
de uma suposta substancialização abstrata que se torna concreta dentro do sentido orgânico enquanto comprometimento daquele contexto específico, essa questão do Nietzsche também, né? A cultura é capaz de conduzir os organismos para uma certa forma de ocorrer também. Influencia Olha só, diretamente. me parece que isso é óbvio que sim, podemos dizer. Eu me ocorri como exemplo, Mozart Papageno. Pá, 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 Papageno, pá, 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 Papageno, pá, pá, Papageno. Olha aí. De onde surge isto? Não tem uma existência? Tem. Mexe com a cultura? Mexe. De certa maneira bate bem certo com o que está aqui o de Borra a dizer. Assim, existe, não é como se a gente... É abstrato, sim, mas ao mesmo tempo existe. E existe enquanto objeto abstrato. Podemos dizer o fato de a plataformização. O cara ocupar um espaço numa plataforma. Plataforma qualquer, eu estou a pensar no sentido agora mais técnico, tecnológico, informático. Um site qualquer, um rótulo qualquer, um endereço qualquer. Fez sentido? É que Sim, todas as dimensões estão incluídas. Todas. Qualquer Então, eu entendo essa questão, só que o meu posicionamento é o seguinte: a partir dessa obviedade, parece que a gente talvez tenha a tendência de não observar certos sentidos de condicionamento que estejam velados a partir de um certo processo circunscrito como dado. Então, tem certas formas de operar que podem nos escapar, né, a partir de um sentido de condicionamento que a gente não consegue, digamos assim, explicitar ele como influência, né? E aí termina operando sobre uma certa égide de naturalização que, na verdade, está condicionado a um sistema de estímulo ou a um certo dispositivo ou a vários dispositivos que condicionam aquela influência orgânica no qual a gente continua condicionado a eles, né? Verdade, De uma determinada forma. Então, tu tens 4 membros e operas dentro dos 4 membros podem operar. Tu tens os 5 sentidos e operas dentro dos 5 sentidos podem operar. Tanto que depois a gente se surpreende quando vê, existem imagens, existem objetos, existem até ocupações sociais de outros espectros que a gente não habita. Mas é mais do que isso, é um processo simbólico também que opera mediante aquilo que você pode fazer com o seu próprio organismo, que te condiciona também. Não é só referente à sua condição material de fato, mas é um processo simbólico que, de certa forma, te limita ou expande os processos que podem influenciar a partir do modo de expressão orgânica. O simbólico então, ocupa que espaço? Se você for o espaço da violação, da normativa, da determinação, né, da supressão dos seus espaços, de onde você pode atuar ou não, de como você pode se apresentar ou não, do lugar que você ocupa ou não. Mas também pode o símbolo também te pode ajudar, tu bates uma seta e vês, massa, encontras o que querias. Pode, mas depende do contexto cultural que você está inserido, né? De novo, é sempre situacional. O símbolo não é determinado, mas ele pode ser determinante. Essa é a questão. Sim. Né? E pode te condicionar. Sim, eu estou assim, sabes onde eu sinto-me assim como se eu estivesse no muro, sem querer cair para um lado ou para o outro. Porque de fato me parece que os dois lados, dá para cair dos dois lados. Me parece. Sim, é isso. É isso. E aí a capacidade de observar para que lado do muro você cai, como você é capaz de subir no muro novamente, para tentar se equilibrar, é que é o caso. Né? E aí certos processos simbólicos te empurram para um lado do muro, de certa maneira, onde você talvez passe a vida inteira cerceado nesse lado do muro por conta de uma suposta incapacidade que te foi condicionada por uma certa implicação corpórea orgânica, né? desse simbolismo. Sim. Né? E isso é uma disputa incessante dos processos simbólicos que implicam diretamente nas condições materiais, biológicas, orgânicas, que são concebidas sobre uma suposta égide de naturalidade, digamos assim. Né? A naturalidade fica. O que é que se diz por naturalidade? Eu estou falando do processo de mistificação do natural, não exatamente do natural em si. Mas o processo de mistificação talvez seja-me confundir. Assim, qualquer processo que implique julgamento, esquece. Não está no âmbito. Vai-te embora. Vai fazer isso fora. Não é do âmbito do que se faz. Não é se for teoria do saber, não é o que se pode conhecer, não vou estar a discutir valores. Sim, Bárbara, vai lá atrás do valor.
Mas isso implica em dispositivos normativos, principalmente se você for conceber como, dentro de um sentido social, se entende a ideia de saúde, de individualidade, de liberdade, de educação, de cultura, de esclarecimento, de uma série de questões. Você está condicionado a esses julgos o tempo inteiro, né, dentro do processo de Mas isso, naturalização de novo, específica. não é dado. Isso não é um dado. Tu há pouco disseste uma coisa que eu gostei muito. Tu disseste, isso é uma obviedade. Verdade? Eu estou há muito tempo, parcial a esta visão de que é precisamente no óbvio que a coisa se está a passar. Porque o óbvio é precisamente onde tu não vais olhar. Tenta fazer. É um processo que podes experimentar, é metodologicamente reproduzível. Olha para uma coisa qualquer óbvia, na sua obviedade, e vê o que acontece contigo. Na prática é uma coisa bem simples, tu vês assim, olhas com alguma atenção para alguma coisa que a pessoa toma como dada adquirida e de repente está a passar. Às vezes a gente até perde a capacidade de lidar com o processo daquilo que a gente antes fazia sem saber, sem pensar. Na verdade, eu vejo isso de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que, às vezes, a gente, por conceber determinadas coisas como óbvia demais, às vezes, talvez, a gente perca a capacidade de enxergar que o óbvio, apesar de ser óbvio, né, ele tem implicações relacionais variadas dependendo de como você compreende esse óbvio. Né? Então, claro. eu acho que não é só uma questão de você, por exemplo, tornar complexo demais algo que é simples, né? E isso pode acontecer de fato, mas eu acho que é a capacidade de enxergar o óbvio como situado, como você estava bem falando aqui, né? Existe uma obviedade que é situada dentro de uma concepção ampla de afetividade, né? E aí a capacidade de enxergar o simples, mas o simples situado dentro de uma condição de vulnerabilidade constante, né? Então, tem uma palavra que às vezes me incomoda, uma palavra de uma forma de se expressar que às vezes me incomoda, né? Que é a questão que algumas pessoas que, sei lá, senso comum, né? Que não são muito chegadas no ato do filosofar, dizem assim, eu gosto das coisas simples. Mas simplicidade não quer dizer mediocridade, entende? Simplicidade é uma coisa, mediocridade é outra. Talvez seja porque Então, você ser simples, você olhar para o óbvio, não quer dizer que você tem que olhar para o óbvio de uma maneira medíocre. Mas olha aí, Eu acho que isso é meio tens razão, agressivo. tenho toda a razão. Eu acho que isso é meio agressivo no sentido da forma como eu estou me expressando, né? Mas assim, ok, vamos olhar para o óbvio da maneira mais simples possível, mas não de uma maneira a mediocrizar a obviedade. Sim, seria para ser o mais preciso que se pudesse na descrição. Se ela é simples, a descrição há de ser simples, mas só isso, não mais simples que. Nem ela tem de ser descrita já a julgar. Faz sentido assim? Uhum. Porque tudo o que a gente teve aqui a dizer, ou muita coisa que está aqui a se dizer, que eu agora consigo guardar já. Eu vejo que a proximidade é maior nestes dois domínios que estivemos a falar. Eles tocam-se bem de perto. A Proval tem todos os itens que foram elencados e eu lembro, Nietzsche, o que tu tiveste tão bem a partilhar. Que a leitura que ele tenha estado a fazer, não é? O que é certo é que é super interessante, não é? Uhum. Super interessante. Abre espaço para novas coisas. Sim, podemos dizer, o erro não foi catalisador de uma importante, talvez até necessária mudança, historicamente, antes e depois de Nietzsche, pode-se dizer. Eu acho que volta para aquela questão que o Fred trouxe lá no início. O lugar do erudito. Às vezes o cara é erudito, passa a vida inteira pesquisando um autor, e aí
E aí a minha questão é a seguinte, ele internaliza aquilo como um modus operandi de se apresentar como erudito, de ser visto pelos outros como erudito, mas ele está baseando a vida inteira dele na pesquisa sobre um erro, que não seria nenhum problema se ele não ocupasse esse lugar do erudito como um lugar incorporado. Entende? Eu acho que você entende o que eu tô querendo dizer, por isso que você tá rindo, né? Sim, isso. Então, o cara passa a vida inteira, o cara passa 50 anos da vida dele dedicando a uma pesquisa de um equívoco, de um filósofo. Vai alguém dizer assim, sabe, já se descobriu que isso é um erro. E sem tratar aquilo como um equívoco potencializador, mas tratando aquilo como uma incorporação de cosmologia, de visão de mundo. Pois, tudo bom, é isso. Eu estou de boa. E há pouco, quando me ria mesmo, porque eu estou tão em sintonia com o que estás a dizer. É muito, de fato. E aí eu encerro com isso daí, com essa daí. Guarde essa para vocês. Tá bom, olha, legal. Olha, então eu vou parar a gravação. Fred, posso parar de gravar? Alberto, posso? Ok, eu vou precisar dar uma saída que eu tenho umas coisas a fazer. Vai, eu vou parar a gravação depois de bater o martelo. Vai, então, valeu. Quem ficou a escutar até ao fim ganha um prémio. O prémio chegou até ao fim. E depois pode usar isto como critério. O critério é assistir esse vídeo até ao fim. Eu assisti e fiquei até ao fim. Vá, olha, um abraço grande. Dou-lhe 1, 2, 3. Fim de gravação. Então comecei a gravar.